Fala galera, beleza? Como vocês sabem, nós estamos participando do concurso Next Up Brasil. E o endereço da página é www.youtube.com/nextupbrasil. É o endereço que está aparecendo agora no vídeo de vocês. Uma coisa importantíssima é que a gente precisa da sua votação diária, exatamente, todos os dias. Para isso, o que você faz? Basta que você entre nesse endereço, que está aparecendo novamente no vídeo de vocês, e clique aqui 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Nesta página vocês vão encontrar o nosso vídeo, basta clicar sobre o vídeo e clicando no vídeo vai começar a rodar aqui nesse exato momento. Rodando o vídeo, não precisa assistir, basta dar uma pausa e basta que você clique no joinha. Clicando no joinha, pessoal, vocês vão clicar nesse botão Permitir acesso. Cliquem em Permitir acesso e depois disso vocês vão voltar novamente à mesma página. Após votar, vai aparecer mensagem Obrigado por votar. Vá para o próximo vídeo. Isso significa que o seu voto foi computado. E isso é essencial para que a gente possa ganhar esse concurso, galera. Beleza, galera? Pessoal? Beleza. Valeu, então. Hoje a gente vai continuar com os exercícios da aula 58, a nossa aula de geometria analítica. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. Pega um papel, pega uma caneta e mão na massa. Tente fazer todos os exercícios dessa aula. Senão você vai ter sérias dificuldades na hora da resolução na prova. E aí, pessoal? Fizeram? Vamos lá, então. Determine a distância do ponto P, 1, 2, a reta que passa pelos pontos menos 1, 1, 3, 1. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é o seguinte. Eu não consigo determinar a distância de um ponto a um segmento. Então, eu vou ter que determinar a reta que passa por esses dois pontos. E, a partir disso, eu determino a distância desse ponto a esta reta que passa por estes dois pontos. Então, o primeiro passo, logicamente, vai ser determinar a equação da reta que passa pelos pontos menos 1, 1, 3, 1. É o que a gente vai fazer. Para isso, pessoal, eu tenho duas possibilidades. Eu posso fazer através daquela formulinha de determinante que a gente aprendeu numa das aulas de geometria analítica, como eu também posso fazer como? Através do ioiô michichô. Muito bem. E é justamente dessa forma que eu vou fazer. Só que para utilizar o ioiô michichô, eu preciso de duas coisas. Quais são as duas coisas que eu preciso? Eu preciso de um ponto. Pode ser esse ou pode ser esse, sem problema. E eu preciso de um coeficiente angular. Então, a gente vai calcular o coeficiente angular primeiro. Vamos lá. O coeficiente angular vale ΔY sobre ΔX. ΔY, pessoal, é y menos y0. E ΔX é x menos x0. Quem que é o x, quem que é o x0? Quem que é o y, quem que é o y0? Quem você quiser, né? Guardadas as devidas proporções. Então, por exemplo... Lógico que a gente sabe que isso aqui é um par ordenado e isso aqui também é outro par ordenado, que representa um ponto. O primeiro elemento é o x, o segundo elemento é o y. O primeiro elemento é o x, o segundo elemento é o y. Nesse caso, eu preciso de dois valores de y. Nesse caso, eu preciso de dois valores de x. Então, vamos lá, pessoal. A gente pode falar que esse é o x e esse é o x0. Se eu falei que esse é o x e esse é o x0, esse vai ser o y e esse é o y0. Eu também posso fazer o contrário. Se esse é o x e esse é o y, esse é o x0 e esse é o y0. Então, basta que você adote esse procedimento que você facilmente consegue determinar o valor do coeficiente angular. É o que a gente vai fazer. Então, vamos lá, pessoal. Y menos y0. Eu vou chamar de y o 1 e de x o 3. Então, x, y. Então, naturalmente, esse vai ser o x0 e y0. Então, vamos lá, pessoal. Y menos y0, ou seja, 1 menos 1, está aqui para vocês. X menos x0 vai ser o quê? Vai ser 3 menos, cuidado, menos 1. Então, 3 menos 1. Pessoal, 1 menos 1 dá 0. 3 menos 1 vai dar o quê? 3 mais 1, né? Menos com menos dá mais, vai dar 4. 0 sobre 4 dá 0, ou seja, o coeficiente angular nesse primeiro passo vai ser 0. Segundo passo, pessoal, utilizar a formulinha do ioiô michichô. Eu já tenho um coeficiente angular. E eu tenho um ponto também. Eu posso utilizar este ponto ou eu posso utilizar este outro ponto. Tanto faz. Vai dar certo do mesmo jeito. Então vamos lá, pessoal. Eu vou utilizar o 3 e 1
como sendo x0 e y0, respectivamente, porque não tem sinal de menos, dá menos trabalho. Então vamos lá, gente. Y menos y0, quem vai ser o nosso y0? Vai ser o 1. Então, y menos 1 é igual a m. Quanto deu m? Deu 0. Então, coloco o 0. Que multiplica x menos x0. X menos, quem é o nosso x0? Vai ser o 3. Então, coloco o 3. Então, y menos 1 é igual a 0, que multiplica x menos 3. Lembrando que x0 e y0, nesse caso, poderia ser utilizado também o primeiro ponto. Sem problema algum, daria certo do mesmo jeito. Então vamos lá, pessoal. Y menos 1 é igual a 0, que multiplica x menos 3. Eu poderia fazer a distributiva, só que é desnecessário, pessoal. Porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Eu não preciso fazer a distributiva nesse caso. Então, y menos 1 direto vale 0, né? 0 vezes qualquer coisa dá 0. O que eu posso fazer agora, pessoal? Eu posso deixar na forma da equação normal. A equação normal da reta possui um termo com x, um termo com y e um termo independente igual a 0. É o que eu vou fazer. Aqui nós não temos x. Então, quanto vale o coeficiente do x? Vale 0. Coeficiente do y vale 1. Deixa como está, então. Y mesmo. E menos 1 só copia. Então, alguma coisa x mais alguma coisa y mais alguma coisa é igual a 0. 0x mais y menos 1 é igual a 0. Esta é a equação normal da reta que passa por esses dois pontos. Tranquilo? Tranquilo, sem crises nisso, né, gente? O que eu vou fazer agora? Simples. Eu já tenho a reta. A pergunta é, determine a distância desse ponto, a reta que passa por esses dois pontos. Eu já tenho a reta que passa por esses dois pontos. Então, basta que eu faça agora o cálculo da distância deste ponto serelepe até a reta que passa por esses dois pontos, cuja equação é essa aqui. Então, vamos lá. Continuando, pessoal. Então, segundo passo, calcular a distância do ponto P, 1, 2, né, ponto do problema, a reta que a gente acabou de descobrir. Pessoal, simples, né? Basta que eu utilize a fórmula de distância de um ponto à reta. D igual a módulo de ax0 mais by0 mais c sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembrando que a é o coeficiente do x, que nesse caso vale 0, b é o coeficiente do y, que nesse caso vale 1, e c é o termo independente, que nesse caso vale menos 1, sobre a eu já falei que vale 0, b eu já falei que vale 1. x0 e y0 é o ponto do qual eu quero calcular a distância até a reta, ou seja, x0 vale 1, y0 vale 2. Sabendo disso, basta agora que eu jogue na fórmula. Pessoal, ax0, o a vale 0 e o x0 vale 1, então vai ficar 0 vezes 1, mais by0, o b vale 1, por que 1? Porque quando não tem nada, o coeficiente do y vale o quê? Vale 1, então nós temos 1 que multiplica y0, que nesse caso vale 2, então 1 vezes 2, menos o termo independente desta equação normal da reta, que vale menos 1. Então basta que eu coloque menos 1. Sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O a gente sabe que vale 0, o b a gente sabe que vale 1. Então 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Agora é só continha, né, pessoal? 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 2 dá 2. Então 2 mais 0 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Então nós temos módulo de 1. Módulo de 1, como 1 já é positivo, é o mesmo. Agora embaixo, 0 ao quadrado dá 0. 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 0 dá 1. Então ficou 1 sobre 1. 1 dividido por 1 vai dar 1. Ou seja, a distância deste pontinho serelepe até esta reta vai dar 1. E problema resolvido. Não foi difícil. Continuando, pessoal. Exercício 2. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá, então. A medida da altura do triângulo ABC relativa ao lado BC, sendo A 3,5, B 0,-1 e C 4,2 é... O primeiro passo, obviamente, é fazer um desenho. Então aqui eu fiz um desenho onde nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Uma dica importante é que eu não preciso fazer o desenho do plano cartesiano na maioria dos casos. Isso me faz perder tempo e muitas vezes não é totalmente necessário para a compreensão do exercício. Exatamente por isso eu não desenhei o plano cartesiano. Uma coisa importante, pessoal, é que vocês têm que ganhar cada segundo na hora da prova. Não fique perdendo tempo desenhando florzinha, plano cartesiano, enfim, nada que não seja realmente útil para a compreensão e resolução do exercício.
Então vamos lá, pessoal. Nós temos um ponto, que é o ponto 3, 5, e nós temos os outros dois pontos, que são o ponto B e o ponto C. E ele quer calcular a medida da altura. Pessoal, medida da altura. Altura, o que é a altura num triângulo? A altura é o segmento que parte de um vértice e é perpendicular ao lado oposto. Se é perpendicular, isso significa que calcular o comprimento desse segmento significa também calcular a distância deste ponto à reta que contém esse segmento. É verdade. Só que eu tenho uma coisa muito importante também para dizer para vocês. Eu tenho a equação da reta que passa por esse segmento? Não, que é justamente essa reta rosinha. O que eu vou fazer então, pessoal? Eu vou calcular, vou descobrir qual é a equação dessa reta rosa, que é a reta que passa por esses dois pontos, e a partir disso eu vou calcular a distância desse ponto até esta reta rosinha. Então, primeiro passo, calcular a equação da reta rosinha. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta antes. Como se chama esta reta que passa por um segmento? Reta suporte do segmento. Guarda essa informação. Para a gente calcular a equação da reta que passa por um segmento, a gente já sabe, a gente está cansado de saber que a gente utiliza a formulinha do Yo-Yo Michishou. É uma das formas. Eu também posso fazer isso através do determinante. Existe um determinante que a gente aprendeu na primeira aula que calcula para a gente a equação da reta que passa por dois pontos. Eu acho que por Yo-Yo Michishou é mais fácil. Mas se você quiser fazer de outro jeito, você pode fazer também. Então vamos lá, pessoal. M é igual a ΔY sobre ΔX. E a gente sabe que ΔY é Y menos Y0 e ΔX é X menos X0. De novo, pessoal, tanto faz a ordem correta. Eu posso fazer 0 sendo X, menos 1 sendo Y, como eu posso fazer 3 sendo X, 5 sendo Y. O importante é que se eu escolher esses dois caras sendo respectivamente X e Y, esses dois caras serão respectivamente X0 e Y0, e vice-versa, né, gente? Se eu escolher esse cara sendo X e esse sendo o Y, esse é o X0 e esse é o Y0, para efeito de conta. Então o que eu vou fazer? Outra coisa importante, né, a gente sabe que a fórmula da distância é essa, depois eu falo. Agora a gente vai fazer o cálculo para encontrar a equação da reta que passa pelos pontos B e C. Então vamos lá, pessoal. M vale ΔY sobre ΔX. Pessoal, quanto vale ΔY? Y menos Y0. Então eu posso fazer, por exemplo, nesse caso, 2 menos 1, 4 menos 0, que foi justamente o que eu fiz. Se eu quisesse fazer ao contrário, eu poderia. Eu poderia fazer 0 menos 4 menos 1 menos 2. Daria certo do mesmo jeito. Então, nesse caso, nós temos m igual a 2 menos 1. O que eu fiz? 2 menos 1, né? Y menos Y0 sobre X menos X0, ou seja, 4 menos 0. Pessoal, 2 menos 1, menos com menos dá mais, 2 mais 1 dá 3. 4 menos 0 dá 4, ou seja, m é igual a 3 quartos. Eu já tenho um coeficiente angular, basta então que eu utilize qualquer um desses dois pontos, ou B ou C. Por que eu estou utilizando B e C? Porque a reta passa pelos pontos BC, tranquilo? E eu estou querendo justamente descobrir qual é a equação da reta que passa pelos pontos BC. Se a reta passasse pelos pontos, por exemplo, AB, e eu quisesse descobrir qual é a reta que passa pelos pontos A e B, eu obviamente utilizaria os pontos A e B para o cálculo da reta. Então vamos lá, pessoal. Y menos Y0 igual a mx menos x0. Yo-Yo Michishou. M vale quanto? 3 quartos. Então, y menos y0. Nesse caso, eu vou utilizar para y0 o 2 e x0 o 4. Então, vamos lá, pessoal. Y menos y0, que vale 2, é igual a m, que vale 3 quartos. Coloquei aqui x menos, quanto vale x0? 4. Então, tá aqui para vocês, 4. O que eu posso fazer, pessoal? Distributiva, né? 3 quartos vezes x, 3 quartos vezes menos 4. Lembrando que quando eu tenho um produto que antecede uma soma ou uma subtração, eu aplico a propriedade distributiva, famoso chuveirinho. Então vamos lá, gente. 3 quartos vezes x, 3x sobre 4, né? 3x sobre 4. 3 quartos que multiplica menos 4, esse 4 corta com esse 4, vai dar menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Então vai ficar y menos 2 é igual a 3x sobre 4, menos 3. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar toda essa equação por 4 para assumir com esse denominador.
que é o que eu vou fazer. Então, y vezes 4 vai dar 4y. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. 3x sobre 4 vezes 4. O que eu faço? 4 em cima, 4 embaixo, corta, corta, vai sobrar 3x, tá aqui. E menos 3 vezes 4 vai dar menos 12. Sumir com o denominador. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou jogar todos esses termos para o primeiro membro. Então vai ficar 3x, troca de lado, troca de sinal. Ficou menos 3x. 4y deixa como tá. Menos 8, né? Deixei como tá também. Já vou mostrar já vou falar do cálculo já já. E menos 12, troca de lado, troca de sinal. Menos 12 passa a ser mais 12. Agora é que vem a pergunta. Esse menos 12 foi pro outro lado e virou mais 12. Menos 8 mais 12 vai dar o quê? Vai dar 4. Por isso que aqui ficou mais 4. Então nós temos menos 3x, porque esse 3 mudou de lado, mudou de sinal. 4y só copiei. Menos 8 com o mais 12, que foi positivo, virou mais 4, tudo isso igual a zero. Gente, o que eu posso fazer? Uma coisa importantíssima. Normalmente, quando a gente apresenta a equação normal da reta, a gente prefere apresentar o coeficiente do x positivo. Então, se o coeficiente do x, na forma normal, for negativo, de preferência, troca de sinal multiplicando tudo por menos 1. É melhor. Então, a gente vai fazer menos 3 que multiplica por menos 1 vai dar 3. 4 troca de sinal. E esse 4 aqui também trocou de sinal. Então ficou 3x menos 4y menos 4 igual a 0. E essa, pessoal, é a equação da reta que passa pelos pontos B e C. Ou seja, essa reta rosinha. Até aí, sem crises. Qual é o segundo passo? O problema pergunta qual é a distância deste vértice A até este segmento. Que é a mesma coisa que dizer a distância desse ponto a esta reta rosinha. Então a gente vai fazer a distância do ponto A, que vale 3,5, até a reta 3x menos 4y menos 4 igual a 0. Para isso, a gente vai utilizar a fórmula de distância de ponto à reta. Pessoal, ax0 mais by0 mais c sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Onde a é o coeficiente do x, nesse caso é 3, o b é o coeficiente do y, que nesse caso vale menos 4, e o c é o termo independente, que nesse caso vale menos 4. x0 e y0 são as coordenadas do ponto do qual eu quero descobrir a distância até a reta. Então, nesse caso, vai ser 3, 5, né? x0, 3, y0, 5. A partir dessas informações, a gente pode jogar na fórmula. D igual a módulo de ax0. O a vale 3, o x0 vale 3. 3 vezes 3. Menos by0. O b vale menos 4, o y0 vale 5. Então, vai ser menos 4 vezes 5. C vale menos 4 sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. A vale, deixa eu ver, 3 e b vale menos 4. Então, 3 ao quadrado mais, cuidado, pessoal, menos 4 ao quadrado. Cuidado para não errar em sinal. Então, menos 4 ao quadrado. Gente, 3 vezes 3 dá 9. Menos 4 vezes 5 dá 20. Menos 20 mais 9 vai dar menos 11. Menos 11 menos 4 vai dar menos 15, ou seja, módulo de menos 15. Sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9. Menos 4 ao quadrado dá mais 16. Cuidado para não errar em sinal. 16 mais 9 vai dar 25. Raiz quadrada de 25 vai dar 5. Então, a gente vai ter módulo de menos 15 sobre 5. Módulo de menos 15 é 15 positivo. 5 eu apenas copiei. Se você não lembra de módulo, dá uma olhadinha nas nossas aulas de equação modular, que a gente já falou sobre isso. Então, ficou 15 sobre 5, que vai dar 3. Em outras palavras, a distância deste ponto até esta reta, ou até esse segmento, tanto faz nesse caso, vai ser 3. Continuando, pessoal, exercício 3. Finalmente, pessoal, vamos ao exercício 3. A gente vai fazer de duas formas. Esta é a primeira forma. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Fei. Para que valores de x o triângulo de vértices menos 6, 0, 0, 6, x menos x é equilátero? Note que nós não temos o terceiro ponto do triângulo, mas eu tenho uma base qualquer. Nesse caso, a base é formada pelos pontos menos 6, 0, 0, 6. Gente, esta é a minha base. De novo, eu não vou fazer um plano cartesiano,
porque não é necessário para a compreensão e resolução do exercício. Não perca tempo fazendo desenhos ou diagramas desnecessários. Então aqui nós temos o ponto menos 6, 0. Eu esqueci de colocar um fecha parênteses aqui, mas eu acho que não vai atrapalhar a solução. E aqui nós temos o ponto 0, 6. Pessoal, menos 6, 0, 0, 6. O vértice desse triângulo ou está em algum lugar aqui em cima, ou está em algum lugar aqui embaixo. Isso significa que, em princípio, nós vamos ter, aparentemente, duas soluções possíveis. Então a gente vai ter essa solução, onde o vértice x menos x vai estar aqui em cima, ou esta outra solução, onde o vértice x menos x estará aqui embaixo. Este é o nosso primeiro procedimento, fazer uma imagem. O segundo passo vai ser o quê? Encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos, ou seja, pelos pontos menos 6, 0 e o ponto 0, 6, que é justamente o que a gente vai fazer. Vamos lá então. M é igual a ΔY sobre ΔX, que é igual a y menos y0 sobre x menos x0. Para quem não entendeu o que eu estou fazendo o seguinte, o mesmo procedimento que a gente fez nos dois exercícios anteriores. Eu vou descobrir qual é a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então, para isso, primeiro, eu vou descobrir qual é o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Esta é a formulinha do coeficiente angular. M é igual a ΔY sobre ΔX, que é igual a y menos y0 sobre x menos x0. Eu vou novamente fazer aquela velha conta, pessoal. Y sendo 6, y0 sendo 0, x sendo 0, x0 sendo menos 6. Então vai ficar 6 menos 0 sobre 0 menos 6. 6 menos 0, gente, vai dar o quê? Vai dar 6. 0 menos menos 6. Menos com menos dá mais. 0 mais 6 vai dar 6. Ou seja, 6 sobre 6 vai dar 1. E o nosso coeficiente angular vale 1. Lembrando que se eu chamasse esse cara de x0, esse de y0, esse seria o x, esse seria o y. E se eu fizesse, obviamente, esse de x e esse de y, esse seria o x0, esse seria o y0. Em outras palavras, eu poderia fazer os dados desse menos os dados desse, ou os dados desse menos os dados desse. O cálculo, o resultado para efeito de conta é basicamente o mesmo. Então vamos lá, gente. Y menos y0 é igual a mx menos x0. Y menos y0. Quanto vale o y0? Eu vou falar para vocês que o y0 vale 6 e o x0 vale 0. Então, y menos 6 é igual a m, que vale 1, que multiplica x menos x0, que nesse caso vale 0. Se eu fizesse com esse ponto, daria também certo do mesmo jeito, tá? Então, y menos 6 é igual a 1, que multiplica x menos 0. Pessoal, o que eu posso fazer aqui? A distributiva. Só que não é necessário fazer distributiva quando você tem 1 na frente. Vou explicar para vocês. 1 vezes x dá x mesmo. 1 vezes menos 0 dá 0. Então, se eu tiver 1, eu não preciso fazer distributiva. Mas se você fizer, não vai ter problema, tá? Então vai ficar y menos 6 é igual a x menos 0. Tá aqui para vocês. Gente, y menos 6 menos x é igual a 0. O que eu fiz? Eu peguei esse x que estava positivo, joguei para o outro lado. E como o menos 0 não existe, deixa 0 mesmo. Então vai ficar y menos 6 menos x é igual a 0. Eu vou multiplicar tudo isso por menos 1 pelo seguinte. Lembra aquela história do coeficiente do x não ser negativo? Pois é, eu vou multiplicar tudo isso por menos 1 para evitar que o coeficiente do x seja negativo. Então vai ficar x menos y mais 6 igual a 0. Todo mundo trocou de sinal. Então, o menos x ficou positivo, o menos 6 positivo, e o y, que era positivo, ficou negativo. Tudo isso igual a 0. Mas, Nerk, se eu não multiplicar por menos 1, vai dar errado? Não, não é que vai dar errado. Vai dar certo do mesmo jeito. A questão é que, quando você estiver mostrando para o examinador a equação normal da reta, é preferível que você mostre essa equação com o coeficiente do x positivo. Preferencialmente faça isso. Então, x menos y mais 6 é igual a 0. E vamos continuar. Vamos lá, pessoal. Continuando. Deixa eu abrir um parênteses. Gente, está chovendo muito agora. Então, se vocês escutarem um barulhinho de chuva, não se preocupem. Não é defeito no seu áudio, não é defeito no meu equipamento, é a chuva. Então, pensa agora. Aula ecológica, né? Então, vamos lá, pessoal. Nós temos esta reta que passa por esses dois pontos, o menos 6, 0, o 0, 6, e dois candidatos para o vértice. O que a gente pode falar para vocês também? Vamos agora esquecer um pouco de geometria analítica. Vamos falar de geometria plana.
Aqui nós temos um lado de medida A, aqui nós temos a altura do nosso triângulo equilátero. A gente sabe que no triângulo equilátero a gente tem algumas propriedades muito interessantes. Por exemplo, os ângulos internos possuem todos a mesma medida, todos valem 60 graus. Os lados também possuem todos a mesma medida, ou seja, se esse lado vale A, esse também vale A, esse também vale A. E várias outras propriedades que não valem a pena agora a gente ficar discutindo. O que eu preciso falar para vocês é que existe uma relação entre a altura e um lado qualquer do triângulo, que inclusive a gente já discutiu isso em geometria plana. Então, se você não viu, ou se você não lembra dessa aula de geometria plana, dá uma olhadinha porque a gente já falou a respeito. Então, nós temos a altura do triângulo, que nesse caso vale H, e nós temos um lado qualquer que vale A. Qualquer lado, na verdade, vale A. Qual é a relação que existe apenas no triângulo equilátero entre a altura e o lado? A gente sabe que a altura vale a medida do lado que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Em outras palavras, se eu tiver, por exemplo, a medida do lado valendo, digamos, 7, então a altura vai ser 7 raiz de 3 sobre 2. Se a medida do lado valer, por exemplo, digamos, 19, então a altura vai valer 19 raiz de 3 sobre 2. Que legal! Guarda essa informação porque a gente já falou disso e a gente vai utilizar para resolver esse problema. Agora, pessoal, a gente vai calcular a distância entre esses dois pontos. Estou fazendo isso de um jeito, depois eu vou fazer de outro jeito. Então, o primeiro jeito vai ser calcular a distância entre esses dois pontos. Qual é a distância entre dois pontos? A gente já sabe. Δx ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Em outras palavras, eu vou fazer Δx. Quanto vale Δx? Vale 0 menos 6. Né? Eu posso fazer desse jeito. Ou eu também posso fazer menos 6 menos 0. Tanto faz. Vai dar certo do mesmo jeito. Então, nesse caso, eu vou fazer Δx 0 menos 6. Está aqui para vocês o Δx. E agora eu vou fazer o ΔY, que vai ser 6 menos 0. Está aqui para vocês o ΔY. Né? Aqui eu coloquei Δx, ΔY. Aqui eu inverti, eu coloquei ΔY, Δx. Dá certo do mesmo jeito, né, pessoal? Eu apenas troquei esses dois caras de lugar. Na soma não faz diferença se você troca duas parcelas de lugar. Então a gente tem que a distância entre esses dois pontos vale raiz quadrada de Δx ao quadrado, ou seja, 6 menos 0 ao quadrado, mais 0 menos 6, tudo isso ao quadrado. Gente, 6 menos 0 dá 6. 6 ao quadrado, 36. 0 menos com menos vai dar mais, né? Então vai ficar mais 6. Mais 6 ao quadrado vai dar 36. Então nós vamos ter que A vale 36 mais 36 raiz quadrada. 36 mais 36 vai dar 72. Eu poderia pegar o 72 e fatorar para achar a raiz quadrada simplificada do 72. Mas eu prefiro fazer diferente. Olha só. Quanto é 36 mais 36? Dá 72. Mas eu também posso escrever isso dessa forma. 36 mais 36 é 2 que multiplica 36, né? 2 vezes 36. Note, pessoal, que se nós temos produto de uma raiz quadrada, ou melhor, um produto dentro de uma raiz quadrada, eu posso fazer raiz de um vezes a raiz do outro. Quanto dá raiz de 2? Não sei, deixa como está. E quanto dá raiz quadrada de 36? Vai dar 6. Então eu coloquei 6 que multiplica raiz de 2. Se você não teve essa sacada, não se preocupa. Se você fatorar o 72, você vai perceber facilmente que 72 é 6 raiz de 2. Se você não lembra ou se você não viu como fatora, dá uma olhadinha nas nossas aulas básicas do Matemática Zero. Então o A vale 6 raiz de 2. Essa distância vale 6 raiz de 2. Se essa distância vale 6 raiz de 2, quanto vale essa altura? Vale 6 raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Eu peguei essa medida, multiplica por raiz de 3, divide por 2, que é o que a gente vai fazer aqui do lado. Então a altura vale 6 raiz de 2, peguei essa medida, vezes raiz de 3 sobre 2. Para quem não entendeu, se a medida do lado tivesse dado batata, eu faria batata raiz de 3 sobre 2. Como essa medida deu 6 raiz de 2, eu vou fazer 6 raiz de 2 vezes 3 dividido por 2. Então vamos lá, pessoal.
A gente tem aqui um produto de raízes quadradas, né? Produto de raízes de mesmo índice. Então eu posso fazer 2 vezes 3 e colocar tudo isso em uma raiz. Vai ser raiz de 6. Então vai ficar 6, raiz de 6 sobre 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Ou seja, a altura vale 3, raiz de 6. Guarda essas informações que eu vou utilizar no próximo quadro. Continuando, pessoal. Então vamos lá. Então nós temos as seguintes informações. Nós temos que a altura vale ax0 mais by0 mais c sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Eu já explico, não se preocupa. A gente tem a equação da reta que passa por esses dois pontos. E nós temos também que esta altura vale 3 raiz de 6. Deixa eu explicar agora. A gente já viu, inclusive nessa aula mesmo, no exercício 2, que quando nós temos a altura de um triângulo, é como se eu calculasse a distância de um ponto a uma reta que contém esse segmento. Eu já falei isso para vocês no exercício 2 na aula de hoje. Então, eu posso falar que essa altura nada mais é do que a distância desse ponto à reta que contém esse segmento. Ou seja, eu posso utilizar este valor da altura e igualar a formulinha da distância desse ponto, por exemplo, a essa reta. Entendi, que é justamente o que a gente vai fazer. Então vamos lá, pessoal. 3 raiz de 6, está aqui para vocês, é igual a módulo. Vamos lá, com calma. Qual é o ponto que eu quero calcular a distância até a reta? É o ponto x menos x. Então eu vou fazer ax0. Qual é a equação? O a vale 1, né? Concorda? É o termo que multiplica o x, vale 1. Então 1 é o coeficiente do x e o x0 vale x mesmo. Então vou fazer 1 vezes x. Mais by0, ou seja, coeficiente do y, que vale menos 1, e o y0 vale menos x. Então vai ficar menos 1 que multiplica menos x. Mais c, que é o termo independente, é o 6. Tudo isso sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, 1 menos 1, né? 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Agora, gente, é continha. Vamos lá. 1 vezes x dá x. Menos com menos dá mais. 1 vezes x dá x também. Então ficou x mais x e 6 copia. Tudo isso dentro do módulo. 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 ao quadrado, cuidado, que vai dar 1 também. 1 mais 1 vai dar 2. Raiz quadrada de 2. E 3 raiz de 6 copiei. O que eu posso fazer agora, pessoal? X mais x vai dar 2x. 2x mais 6 sobre raiz de 2. E eu copiei esse cara também. Agora eu posso pegar esse raiz de 2 e passar para o outro lado multiplicando. Raiz de 2 que multiplica 3 raiz de 6. Presta atenção. Você tem uma raiz quadrada e você tem uma raiz quadrada. Ou seja, raízes de mesmo índice. Quando você tiver produto de raízes de mesmo índice, você pode colocar só uma raiz e multiplicar os radicandos. Ou seja, 6 vezes 2 dá 12. Está aqui para vocês. Então ficou módulo de 2x mais 6 é igual a 3, que multiplica a raiz de 12. O que eu posso fazer também, pessoal? Eu quero que vocês percebam que eu poderia fatorar o 12 para simplificar a raiz. Mas eu também posso notar que 12 é 4 vezes 3. Se você não perceber isso, você também pode sempre fatorar para obter a raiz simplificada. Então a gente tem que 2x mais 6 é igual a 3, que multiplica a raiz quadrada de 4 vezes 3. Se você tem um produto dentro do radicando, você pode fazer raiz do primeiro fator vezes a raiz do segundo fator. Pessoal, raiz de 4 vale quanto? Vale 2. E raiz de 3? Sei lá, deixa no radicando mesmo. Então a gente vai ficar com 2x mais 6 no módulo é igual a 3, que multiplica 2, raiz de 3. 3 vezes raiz de 2 vai dar 6. E copia o raiz de 3. Então ficou o módulo de 2x mais 6 é igual a 6, que multiplica raiz de 3. Agora eu quero que vocês percebam que nós temos uma equação modular. E se nós temos uma equação modular, nós vamos ter duas respostas possíveis. Então vamos a elas. Primeira resposta, pessoal, 2x mais 6 maior ou igual a 0. Eu vou supor que o 2x mais 6 é maior que 0. Porque é assim que a gente resolve uma equação modular. Sempre que eu tiver uma equação modular, nos casos mais simples, eu vou supor dois casos. Eu vou supor que o conteúdo do módulo é maior ou igual a 0. Ou eu também vou supor, no segundo caso, que esse conteúdo do módulo pode ser menor que 0. Se você não lembra ou se você não viu como se resolve uma equação modular, dá uma olhadinha nas aulas de equação modular e também de inequação modular já disponíveis no canal. Então vamos lá, pessoal. Módulo de 2x mais 6 é igual a 6 raiz de 3. Então eu vou supor o primeiro caso que
este resultado é maior ou igual a zero. Se eu supor que este resultado é maior ou igual a zero, o módulo de uma coisa positiva, basta que eu tire esse cara direto, sem mudar o sinal, do módulo e copie aqui. Foi o que eu fiz. Então 2x mais 6 é igual a 6 raiz de 3. É o primeiro caso. O que eu vou fazer então? Vou começar a resolver. Para resolver, eu quero que vocês notem que todos esses caras são divisíveis por 2. Então eu vou dividir por 2. 2x por 2 dá x, 6 por 2 dá 3, 6 por 2 dá 3. Né? Na verdade, você tinha 6 raiz de 3, ficou 3 raiz de 3. Peguei esse cara todo, dividir por 2 vai dar 3 raiz de 3. Eu posso pegar esse 3 que está somando, jogar para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar aqui x é igual a menos 3 mais 3 raiz de 3. Agora a gente vai para o segundo caso, pessoal. No segundo caso, 2x mais 6 menor do que 0. Se esse cara for menor que 0, o que eu vou fazer? Quando o conteúdo de um módulo é menor que 0, eu pego esse conteúdo e multiplico por menos 1, ou seja, troco o sinal dele, que é justamente o que eu estou fazendo. Então, menos 2x mais 6 é igual a 6 raiz de 3. Pessoal, basta que eu faça a distributiva, né? Menos vezes 2x vai dar menos 2x. Menos vezes 6. Quando você tem menos, deixa eu abrir um parênteses. É como se eu tivesse menos 1. Então é como se eu fizesse menos 1 vezes 2x, menos 1 vezes 6. Só isso, né? Então eu fiz a distributiva. Então menos 2x, menos 6. Troquei o sinal de todo mundo aqui dentro. E o 6 raiz de 3 eu copiei. O que eu posso fazer? Eu posso novamente dividir todos esses caras por 2. Então vai ficar menos x, menos 3 e 3 raiz de 3. O que eu posso fazer? Bom, x está negativo. Eu vou multiplicar por menos 1 para trocar o sinal do x. Então vai ficar x positivo, 3 positivo, e esse cara trocou de sinal. Ficou menos 3 raiz de 3. Eu vou jogar o 3, que está positivo, para o outro lado, né? Quem troca de lado, troca de sinal. Meu objetivo vai ser isolar o x. Então vai ficar, pessoal, 3 trocou de lado, trocou de sinal. Então x é igual a menos 3 raiz de 3. Note que nós temos dois resultados possíveis para o x. Por que isso? Porque justamente nós temos duas posições possíveis para o vértice. Ou o vértice pode ser aqui em cima, ou o vértice pode ser aqui embaixo. Substituindo esses dois valores nos possíveis pontos, deixa eu voltar um pouquinho, máquina do tempo. Substituindo quais valores? Opa, aqui. Substituindo esses dois valores aqui, nós podemos ter os dois pontos possíveis do vértice do meu triângulo. Por isso que nós vamos ter dois pares ordenados. Entendi. Beleza? Beleza. E a gente vai para o modo 2. Vamos lá então. Agora, pessoal, a gente vai fazer o exercício 3 de um outro jeito mais simples. Olha só. A gente sabe que a altura vale 3 raiz de 6 e que a medida do lado vale 6 raiz de 2. Essas informações a gente viu, acho que no segundo passo. Deixa eu voltar um pouquinho. A gente viu aqui, ó. A medida do lado vale 6 raiz de 2 e a medida da altura vale 3 raiz de 6. Então vamos avançar. Máquina do tempo. Então vamos lá. A altura vale 3 raiz de 6 e a medida do lado vale 6 raiz de 2. O primeiro passo vai ser calcular a distância entre 0, 6, x menos x. Ou seja, esse vértice, por exemplo, e o vértice desconhecido do nosso triângulo equilátero, que vale x menos x. É lógico que eu estou supondo que ele está em cima. Ele poderia estar embaixo, sem problema algum. Para efeito de cálculo, isso não vai fazer diferença. Pessoal, vamos calcular então a distância entre o ponto 0, 6 e x menos x. O que a gente sabe? A gente sabe que a distância entre esse ponto e esse é a mesma distância desse ponto e esse, que vale A. Por quê? Porque nós temos um triângulo equilátero. A distância de dois vértices quaisquer num triângulo equilátero é constante, e nesse caso vale 6 raiz de 2. A distância desse vértice, que vale, por exemplo, 0,6, e este outro vértice desconhecido, que vale x menos x, vale também 6 raiz de 2. Então a gente pode falar que D vale 6 raiz de 2. E a gente pode utilizar a formulinha da distância entre dois pontos. Qual é a fórmula da distância entre dois pontos? Delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. E eu vou fazer novamente de trás para frente. Então, delta x vai ser x menos 0, tudo isso ao quadrado, está aqui para vocês. E delta y vai ser menos x menos 6, está aqui para vocês, tudo isso ao quadrado. 6 raiz de 2 é igual a x menos 0 ao quadrado mais menos x menos 6,
tudo isso ao quadrado. O que dá para fazer, pessoal? X menos 0 dá x, né? Então ficou x ao quadrado mesmo. E menos x menos 6, por enquanto, deixa como está. Copia esse cara também. O que eu posso fazer, gente? Eu posso elevar os dois lados ao quadrado. E vai ficar 6 raiz de 2 ao quadrado é igual a tudo isso ao quadrado. Pessoal, 6 raiz de 2 ao quadrado dá 36 vezes 2. E tudo isso ao quadrado vai dar isso aqui. Uma coisa que muita gente pode perguntar. Nerk, você está resolvendo uma equação irracional. Não tem problema você elevar esse lado ao quadrado sem colocar uma condição de existência? Não, não tem. Vou explicar por quê. X ao quadrado eu não sei quanto vale, mas é alguma coisa ao quadrado. Qualquer coisa elevada ao quadrado, desde que essa coisa seja real, naturalmente, tem um valor positivo. E aqui nós temos menos x mais 6, esse cara elevado ao quadrado. Em outras palavras, esse cara também é positivo. Na verdade, uma coisa elevada ao quadrado, uma coisa real, tem um valor maior ou igual a zero. Então, esse cara é maior ou igual a zero, e este cara é maior ou igual a zero, porque está elevado ao quadrado. Aqui, se eu somar esses dois, também vai dar um resultado que é maior ou igual a zero. Em outras palavras, nenhum absurdo vai existir de eu elevar esses dois membros ao quadrado. Eu não preciso colocar condição de existência nesse caso. Agora, se eu fizesse uma equação irracional comum, eu teria normalmente que impor uma condição de existência. Não vai ser necessário nesse caso. Então nós temos 6 vezes raiz de 2. Tudo isso ao quadrado vai dar 36, né? 6 ao quadrado dá 36. Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. E aqui basta que eu corte a raiz. Então vai ficar x ao quadrado mais menos x menos 6 ao quadrado. 36 vezes 2 dá 72. X ao quadrado copia. E aqui nós podemos escrever dessa forma. Olha que legal, gente. Nós temos menos x menos 6. Eu posso colocar menos 1 em evidência. Note que se eu fizer menos 1 vezes x vai dar menos x. E menos 1 vezes 6 vai dar menos 6. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho um produto dentro de uma raiz. Tudo isso ao quadrado. Então eu posso fazer a distributiva desta potência. Menos 1 ao quadrado vai ficar positivo. Tá aqui. E x mais 6 coloca do jeito que está. 1 vezes qualquer coisa vai dar o quê? Vai dar qualquer coisa. Então vai ficar 72 é igual a x ao quadrado mais x mais 6 ao quadrado. Aquele sinal de menos que estava me atrapalhando não está mais me atrapalhando. Que legal. O que eu posso fazer agora, pessoal? Vamos continuar. Eu posso abrir isso aqui, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o quadrado do segundo mais o quadrado do segundo termo. Tá aqui para vocês. Então, 72 é igual a x ao quadrado. E se eu abrir esse cara, eu vou obter 36 mais 12x mais x ao quadrado. Tá invertido, mas eu apenas troquei os termos de ordem. Na verdade, ia dar x ao quadrado mais 12x mais 36. É a mesma coisa, né? Então, gente, o que nós vamos ter? A gente pode trocar os dois membros ao mesmo tempo de lugar. Lembrando que, se eu troco os dois membros ao mesmo tempo de lugar, não preciso trocar os sinais. Então vai ficar x ao quadrado mais 36 mais 12x mais x ao quadrado é igual a 72. Ninguém mudou de sinal, porque eu apenas peguei esse cara inteiro, o segundo membro, joguei para o primeiro membro, e o primeiro membro inteiro joguei para o segundo membro. Trocou os dois caras ao mesmo tempo de lugar, não precisa trocar de sinal. Então a gente vai ficar com x ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. 36. Olha só, pessoal. O 72 está positivo. Joga para o outro lado, troca de sinal. Fica negativo. 36 menos 72 vai dar menos 36. 12x copia, né? Ficou zero aqui do outro lado, igual a zero. Então, 2x ao quadrado menos 36 mais 12x é igual a zero. Eu posso pegar tudo isso e dividir por 2. Então, vai ficar x ao quadrado menos 36, pessoal, dividido por 2 dá menos 18. E 12x dividido por 2 dá 6x. X ao quadrado mais 6x menos 18 é igual a zero. Não vale a pena fazer por soma e produto, porque as raízes são chatas. A gente pode fazer por Bhaskara. E se a gente fizer por Bhaskara, você vai obter duas raízes. X igual a menos 3 menos raiz de 3, ou x igual a menos 3 mais raiz de 3. E essas duas raízes são as duas respostas possíveis, os dois valores possíveis para x. Então, a gente vai obter, se eu pegar o x e substituir por esse valor, eu vou obter uma abscissa e uma ordenada. E se eu pegar x
e substituir por esse valor, eu vou obter dois valores também, que são justamente os dois pontos possíveis para as coordenadas do meu vértice. Beleza, pessoal?